Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo. Bem-vindos aqui a mais uma história do nosso mundo gringo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu joinha para ajudar a fortalecer o canal, mais pessoas conhecerem e mais histórias chegarem, tá bom? E se você gosta muito do mundo gringo e chegou aqui agora, não acompanhou nossas histórias ainda, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o nosso link, link é da playlist do Mundo Gringo, então lá tem todos os vídeos e também temos o e-mail para que você pode me mandar sua história, temos nosso grupo Mundo Gringo Oficial no Facebook, somente para mulheres, então se você quiser fazer parte do nosso grupo, vai lá que todo dia as meninas estão postando, falando várias coisas. Bom, vamos à nossa história de hoje. Vocês estão vendo esse monte de negocinho aqui? Olha isso, gente. Ó, isso aí foi o marido que me fez uma surpresa no Dia dos Namorados. Eu cheguei em casa, tinha balão pela casa inteira. Então hoje é a semana ainda do Valentine's Day aqui nos Estados Unidos. Então tá aí, ó, os balãozinhos tudo aqui. Bom, vamos lá. A história de hoje, ela diz o seguinte: oi, Dani, caí de paraquedas no seu canal, estou assistindo todos os vídeos. Ai, que bom, né? Bom, vamos lá. O nome dela é Mariana, tem 25 anos e é de Belo Horizonte, mas ela mora na Alemanha há quase 7 anos. Eu nunca quis ficar no Brasil desde pequena, eu sempre quis morar no exterior. Sou da época do MSN, do ICQ, do bate-papo da UOL. Cara, eu nem sei se todas as meninas que me acompanham lembram dessa época, acho que sim, né? Eu lembro até hoje, acho que o primeiro trabalho que eu tive tinha um ICQ instalado. Meu Deus, aquele negócio tremia e chegava de gente pra conversar. Essas salas de bate-papo também era muita loucura, né? Meu Deus, pornografia, ó, pornografia rolava solta nessas salas, né? Era cada um que chegava, cada figura, gente. Mas vamos lá. Lógico que também tinha, né, os que não eram... Vocês me entenderam, né, gente? Aos 17 anos conheci meu ex-marido, um alemão. Senta que a história é triste. Na época eu morava com a minha mãe e ela tinha câncer. Foi uma época super difícil. Meu ex ficava 24 horas online comigo e não deu outra, eu me apaixonei. Não por ser alemão ou por qualquer outra coisa, mas por estar comigo quando eu mais precisava. Ficamos namorando por 1 ano à distância e com a ajuda da mãe dele, ele conseguiu me levar para conhecê-lo. Eu tinha 18 anos na época, eu não queria outra coisa que não fosse casar e ter uma família com ele. Eu era muito boba, eu nunca tinha tido um namorado antes e acabei engravidando. Estávamos super felizes, queríamos nos casar de qualquer forma, estava tudo certo. Ele aparentava ser normal, carinhoso, atencioso. A família dele, um amor. A mãe ajudava a gente a se sustentar. Como eu disse, eu era super, mas super imatura. E não tinha ideia de onde eu estava me metendo. Antes de nos conhecermos, ele ia para a academia, tomava banho todos os dias. 3 meses depois que eu estava lá, ele não tomava mais banho todos os dias, porém queria sexo comigo. Então ela até fala aqui, né, nas palavras dela, que ela não ia se deitar, ter sexo com um cara que estava com, né, pênis sujo, né? Pelo amor de Deus, o cara não tomava... Ai, gente, não consigo entender essa falta de higiene, sério. Eu não tinha experiência alguma, não sabia dizer não. Aquilo me incomodava, mas eu deixava pra lá. Ele tomava banho 1, 2 vezes por semana. Quando eu estava no 3º mês de gestação, minha mãe morreu no Brasil. Lembro que a mãe dela estava com câncer, né? Mas não fui pro enterro, pois eu não tinha dinheiro e não queria ver minha mãe morta. Eu fiquei arrasada. Ele estava desempregado e ficava o dia todo em casa. Tinha um curso qualquer aí, não tinha carteira de motorista, não tinha carro e fumava um baseado. Eu não sabia disso, juro que se eu soubesse que ele usava droga, eu jamais teria ficado com ele. Pra minha família, maconha, qualquer tipo de droga é um absurdo, ela falou.
Essas coisas eu até hoje não bebo e não fumo e nunca usei drogas. Ele começou a me largar grávida em casa, sozinha, não ia médica comigo, dizia que achava um saco. Não podia olhar para ele que ele ficava furioso. Eu fazia meus cursos de alemão para que quando eu aprendesse a língua fluentemente, eu fosse para a faculdade. Não falava nada ainda e ele praticamente me deixava sozinha. Eu ficava triste, mas nem fazia ideia do que estava por vir. Ele, quando eu estava para ganhar neném, me chamava de muitos nomes, me xingava. Mas eu não entendia, mas ela sabia que ele estava xingando ela. Eu não podia olhar para ele ou perguntar o que ele queria comer, pois ele me tratava como um lixo. Eu tive nosso filho, ele só ficou lá olhando para o nada. Não cuidou para que eu fosse tratada bem no hospital. Meu parto foi traumático. Eu sofri violência médica, xenofobia, enfim, foi horrível. Na época eu nem sabia dessas coisas, apenas soube que eu tinha um parto difícil. Eu, operada, cuidava do bebê praticamente sozinha quando ele não estava afim. Eu mal comia, mal bebia, eu nem me cuidava. Nem a mãe dele veio me ajudar. A mãe dele que era tão boazinha, né? Eu sozinha, sem família, com um bebê, Dani, uma só tristeza. Eu amava meu filho, mas às vezes eu me sentia esgotada. Nós já estávamos casados, nos casamos antes do bebê nascer. O bebê foi ficando maior e ele não dava a mínima para mim nem para ele. Começou a se masturbar assistindo filmes pornôs de adolescente e dizia não ter mais interesse por mim. Na cabeça dele, eu não era mais mulher porque tinha saído um bebê de dentro de mim. Foi aí que começaram as agressões. Como todo agressor, começa com xingamento, um tapa, um empurrão. Quando eu fui ver, eu estava sendo agredida na frente do meu filho. Uma vez ele me bateu tanto que eu fiquei cheia de hematomas. Fomos para a Páscoa na casa da avó dele. Ele era tão malicioso que ele não me batia no rosto, mas ele me batia do pescoço para baixo, para que as pessoas não pudessem ver. Então ela estava lá toda quebrada, gente. E ele ainda fez ali para Páscoa lá na casa da avó dele, entendeu? Eu contei para a mãe dele o que ele fez, mas ela nada fez. Eu me senti em uma realidade paralela. Eu sofri abuso apenas por existir. Eu tinha medo de ir na polícia e, além dos abusos físicos, ele me abusava psicologicamente. Eu ali, sem conhecer ninguém, morria de medo de ir na polícia e eles não fazerem nada. E, tipo, não prenderem o cara, ela ia ter que voltar pra casa do cara, porque ela tava lá sozinha, ela não conhecia nada, não conhecia leis. Então ela falava, eu não fui na polícia porque eu ficava com medo de não prenderem ele, soltarem ele e ele me matar, né? Bom, mais uma vez ele me bateu muito. Eu fiquei desesperada. E fui na polícia. Dani, a polícia não fez nada. Chamei a polícia lá em casa e eles não fizeram nada. Para as pessoas ele se fazia de santo. Ele sempre me pedia desculpas, jurava que ia mudar, mas aquilo não durava muito tempo. Já vimos essa história, né? Eu já estava cansada, eu não queria mais ficar com ele. Me cadastrei em um site de relacionamento na esperança que alguém me tirasse daquela casa. Uma pessoa de coração bom que me desse o valor que eu merecia. Pra quê? Me ferrei mais ainda. Conheci um outro alemão, /belga, ela põe. Pão duro, que me prometeu o mundo, prometeu me ajudar, mas só me usou sexualmente e eu toda inocente pensava que ele gostava de mim. Fiz várias burrices e loucuras, me humilhei e meu marido acabou descobrindo e me abusou mais ainda. Apanhei e sofri abuso sexual dele. Eu não estou orgulhosa disso, mas eu não traí meu marido por sacanagem. Por mim, se ele fosse um homem bom, eu estaria com ele até hoje. Traí por desespero. Ninguém me ajudava. Eu não podia voltar para o Brasil
Senão teria que deixar a única coisa que valeu a pena nessa história para trás, que era meu filho. E vamos combinar que sem família no Brasil seria difícil, né? Bom, ela tinha um filho com ele, né, gente? Então, eu vou bater naquela tecla que a gente já falou 500 mil vezes. Muito cuidado quando chegar no exterior e já resolver engravidar, sabe? Vocês viram que ela engravidou logo de cara, né? Conheça a pessoa primeiro, veja qual é o tipo de homem que vocês estão lidando. Porque olha só, fica no inferno desse e não pode nem sair do país porque o pai vai falar, você vai, meu filho não vai. E cara, o filho nasceu lá, é uma briga tão grande na justiça, é um desgaste tão grande, precisa de dinheiro. Nem todas as meninas têm dinheiro para entrar na justiça para isso. Não pensem vocês que Europa, não, vai ter advogado de graça. Gente, não existe nada de graça nesse mundo. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Não existe nada. Que eu tive um filho com eu tenho direito a não sei o quê. Cara, põe a cabeça de vocês. Para com essa fantasia que vocês vão ter um filho com um gringo, que o governo vai dar pensão pro seu filho, que o seu filho vai ganhar isso, que vai ganhar... Gente, para de loucura, para de fantasia. Presta atenção na vida de vocês, presta atenção que tipo de homem vocês estão lidando primeiro, entendeu? Pra depois, não ficar presa no lugar por causa de um filho. O tempo se passou. Quando meu filho fez um pouco mais de 1 ano, eu conheci uma brasileira que mudou a minha vida. Ela me botou na casa dela, me ajudou a encontrar um apartamento, a qual eu vivo até hoje. Eu, nesse meio tempo, conheci um outro alemão que foi muito bom pra mim. Ele me ajudou com o apartamento, mas ele tinha um problema de alcoolismo. Sempre que ele bebia, ele ficava agressivo. Eu então terminei e comecei a ficar mais esperta. Tive outros encontros, casos, até que conheci meu atual. Mas fui amadurecendo, ficando cada vez mais esperta e segura de mim. Eu não queria nem pensar em passar por essas coisas novamente. Meu ex até hoje me atormenta. Já me bateu mesmo não estando mais junto com ele. Se finge de amigo e eu acabava caindo. Passando tempo com ele e com o nosso filho. Mas no final das contas era puro teatro. Acabou. Não quero ver ele nem pintado a ouro. Eu sou obrigada a conviver com ele, mas não caio mais no teatro dele. Conviver com ele deve ser porque ele tem que ver o filho, deve ser aquelas coisas, né? Hoje em dia eu chamo a polícia, tomo providências, não deixo ele nem chegar perto de mim. Ele me ameaça, me atormenta, me liga mais de 300 vezes no mesmo dia, mas eu continuo forte e relato tudo sempre para as autoridades. Ele tem problema sério, mas ele não procura fazer terapia. Trata a mãe dele como um lixo, diz que ela está morta quando ela discorda dele. Ele se bate, espuma pela boca, parece que vai ter um ataque e cair duro no chão. Estou no momento lutando para levar meu filho para a Inglaterra, para viver com meu futuro marido e nosso bebê de 2 meses. E parece que eu vou conseguir, pois até as autoridades e o conselho tutelar estão a meu favor, pois ele se mostrou como ele é de verdade. Bom, meu inglês, que é o atual dela, é maravilhoso, tem os defeitos dele, a mania dele, mas eu deixo claras as coisas e conversamos muito. Ele é um gentleman, super generoso, ama meu filho mais velho, é um ótimo pai para o nosso bebê. Nós tivemos uns problemas no começo, a gravidez veio de surpresa e depois de uns desentendimentos isso só tornou a gente mais forte. Ele diz sempre que é sortudo por me ter ao lado dele. É um pouco mandão, mas eu não me deito para ele. Bom, vamos lá. Ele mudou da água para o vinho. Não que ele era ruim, mas temos que moldar nossos maridos. Às vezes, por medo, ficamos caladas e suportamos o que não precisamos. Não tenho problema algum com ele. Ele é o que sempre procurei. Ele sabe que se não for bom para nós, eu não ficarei nem um segundo a mais com ele. Encontrei meu príncipe e meu lorde inglês, mas sempre de olho bem aberto e pé no chão. Muito obrigada, Dani, tudo de bom para você e para sua família. Espero continuar tendo um final feliz para contar a história para vocês. Fiquem com Deus. Bom, minha amiga, o que temos a falar para você é o seguinte. Bom, esse alemão era uma barca furada, né?
Que bom que você achou alguém pra te ajudar, né? Depois de tanto sofrimento aí que você passou. Que legal que você tá num novo relacionamento, que a pessoa é boa pra você, que gosta do seu filho. Você falou que ainda está numa luta aí pra levar seu filho pra Inglaterra. Depois você conta pra gente se você conseguiu ou não. E o que você falou, muito pé no chão, olhos abertos. Porque, gente, né? Claro que tem homens bons. Tomara que você tenha dado sorte, que esse inglês aí seja uma pessoa boa pra você. Mas é o que você falou, na primeira que fizer, já fique de olho aberto, gente. Não fique esperando que o cara não vai mudar. Essas coisas não acontecem. Você viu que o primeiro aí, vocês tinham um monte de problema. Ele prometia mudar, não acontecia. Prometia mudar, não acontecia. Cara, não acontece. O cara só muda se ele quiser. Ele não vai mudar por causa de uma mulher. Ele não vai mudar por causa de filho. Ele não vai mudar por causa de mãe. Ele não vai mudar por causa de ninguém. Ele vai mudar se ele realmente cair em si e pensar assim, não, eu quero mudar. Essa vida não tá legal pra mim, eu tô magoando as pessoas. Mas se isso não acontecer, ainda mais você falou que ele, pelo que você falou aqui, ele tem problemas psicológicos, entendeu? Então assim, o cara nem se tratar se trata, nem cuidar da própria saúde cuida, né? Não tomar banho. Gente, não tomar banho. Nós tivemos um caso aqui no canal, vocês lembram da menina que o marido também não tomava banho, né? Tem que falar nisso, tem que mandar até um WhatsApp pra ela pra ver, porque ela falou que ela tinha dado um prazo pra ele. Eu quero saber como ficou a história dela. Então assim, a pessoa não cuida do próprio corpo, né? Gente, isso pra mim é uma questão psicológica, sabe? Tudo bem que tem europeus que tem aquela cultura de achar que não precisa tomar banho todo dia, que eu acho um absurdo, né? Porque eu acho que você tem que se tratar, você tem que, né, se tratar pros outros, não. Também, né? Porque você convive numa sociedade, as pessoas não são obrigadas a se sentir fedendo, sentir, né, aquele odor horroroso. Principalmente quando você é casado, imagina, você vai dormir com a sua mulher, você todo suado, todo fedido, sua mulher toda cheirosa. Não existe isso, né, gente? Mas tem a questão também, às vezes, de ser um problema psicológico, da pessoa, sei lá, procurar ajuda, né? Se tratar, ver o que tá acontecendo com ela. Porque realmente, né, é uma questão cultural, mas eu acho também que não é algo, assim, normal, tá bom? Então, assim, espero de coração que esse inglês seja realmente uma pessoa muito boa com você, né? Gente, é o que a gente fala, existem homens bons, homens ruins, né? Mas, sabe, fique de olhos bem abertos, tudo você já passou, você já tem um filho. Gente, espere um pouco pra ter filho, assim, não te julgando, sabe? Mas espere um pouco pra ter filho, conheçam mais a pessoa. Depois sobra tudo pra mulher. Porque esses caras aí vivem lá a vida deles e você fica aí com, né, com um monte de filho aí atrás de você, com um monte de filho pra você sustentar, porque o cara acaba nunca ajudando o que realmente as crianças precisam. A mãe fica aí sem poder trabalhar pra cuidar, né, de filho, porque às vezes você tá fora do Brasil, você não tem ninguém pra te ajudar. Então você vai pra fora do Brasil cheio de sonhos, você vai pensando em trabalhar, em fazer um curso, em fazer isso, fazer aquilo. Chega lá um mês, já engravida. Gente, não precisa. Você ama seu marido? Amo. Ok, mas espera um pouco. Veja como o cara é, principalmente se você tá saindo de um país pra ir morar com ele. Já falei pra vocês, na internet todo mundo é bonzinho. Na internet todo mundo é super compreensivo, né? Mas você chega na hora da realidade, lá é outra coisa. Aí já vai engravida. Toma uma pílula, espera um pouco pra ver se é aquilo que você quer, pra ver se a convivência de vocês vai dar certo, sabe? Porque filho é maravilhoso. Mas se você tem um filho e com um homem desse, acaba se tornando um pesadelo, igual agora, ó. E você quer ir viver sua vida na Inglaterra, você tá aí, presa, porque não sabe nem se a justiça vai deixar o seu filho com você. Se fosse um homem legal, né? Ok, ele vai cuidar do meu filho, um homem bom, uma pessoa...
Mas você não vai deixar seu filho com um homem louco desse. Vocês estão entendendo? Igual, eu tenho 2 filhos no Brasil com meu ex-marido, mas ele é uma pessoa super sensata, um pai maravilhoso, sabe? Um cara que se dedica aos filhos, se dedica à casa, se dedica, né, àquela questão familiar. Agora, vocês acham que se meu ex-marido fosse um louco, né, eu ia deixar meus filhos no Brasil com ele? Mas nunca, entendeu? Então, assim, eu recebo histórias às vezes que a mãe não aguenta, ela vai embora e as meninas falam, fiquei com meu pai, fui abusada, meu pai era alcoólatra, era isso, era aquilo, tipo, batia na mãe de noite, bebia, eu recebi uma história dessa esses dias, batia na mãe de noite, bebia o dia inteiro, brigava com todo mundo na rua, chegava em casa, espancava os filhos, aí a mãe vai embora e deixa os filhos lá com o pai, tipo, o que ela se livrou passou para os filhos dela, né? Quem apanhava? A filha. Quem era abusada sexualmente? A filha. Porque nessa história a menina foi abusada. Então, assim, é complicado de entender, né? É complicado. Bom, mas é esse aí o meu conselho para vocês. Eu espero que dê tudo certo. E depois escreva pra gente se você conseguiu levar seu filho pra Inglaterra, né? Como que ficou a situação aí. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.